O nosso tópico anterior foi amar os nossos inimigos. Tópico 2. Terminamos falando sobre a necessidade de se ter uma moradia. É normal. A família precisa ter uma moradia, uma casa, uma habitação. Contudo, isto não basta, pois é necessário que o homem construa uma edificação chamada lar. Edificar um lar. Isso. Isto porque uma habitação física é diferente de um lar. Isto é, o lar é um ambiente espiritual no qual o principal elemento constitutivo é o amor. Então, neste tópico agora, nós vamos não nos debruçar, mas vamos falar um pouco mais sobre este lar, sobre uma casa, uma habitação. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer algumas distinções acerca desses dois elementos que nós conhecemos. Imaginemos uma grande casa, ou uma mansão, ou um castelo, por que não? Ou mesmo uma humilde e pequena casa, até mesmo um barraco na favela. E por que não uma caixa de papelão debaixo do viaduto? Muitos conhecem uma casa de tapera. Os índios, a oca. Estas são moradias, são habitações de pessoas. Consideremos ainda as mobílias que ornam este ambiente. Este ambiente, elas vão das mais luxuosas até uma caixa de madeira ou 2 ou 3 tijolos sobrepostos. Oscilam dos cooktops aos gravetos de madeira que cozem os alimentos numa lata vazia de leite ninho. Não é feliz quem tem uma mansão, mas vive em solidão? Para aquecer o frio do inverno ou do ar refrigerado, só os caros cobertores, pois são carentes do calor de um lar. Quando se tem um lar, somos felizes em uma caixa de papelão debaixo do viaduto. Muitos têm casas, mas não têm lares. Portanto, a família deve edificar um lar. A edificação de um lar depende de um planejamento e depois de um projeto. Diz Lucas 14, 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então veja a recomendação que você tem lá, faça um planejamento. Então no planejamento vemos o material necessário, o local da compra dos insumos e os devidos preços. Para uma casa, planejamos o seu tamanho, sua utilidade, seus cômodos e localidade, e onde comprar o material e quanto pagaremos. Para isso, contratamos engenheiros, pedreiros e outros profissionais. Para a edificação de um lar, não há material na terra, pois
O material vem do céu. O engenheiro é Jesus Cristo. O mestre da obra é o Espírito Santo. E os pedreiros e ajudantes são aqueles que compõem a família. O lugar ideal para se firmar, se edificar um lar é na rocha, e na rocha eterna. Dentre os materiais da construção de um lar, nós encontramos em Provérbios 24, versículo 3, que diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então você vai ter que pedir a Deus sabedoria para você edificar o seu lar. Você vai procurar pedir a Deus entendimento para ele se estabelecer, se estruturar. Bom, quando você tem essa ideia, você já tem pelo menos uma porta aberta, um princípio, né? Você já tem uma ideia. Vejamos, o lar é um ambiente onde habita uma família. É possível não ser família para habitar no lar? É um bom questionamento. Habitar em pessoas estranhas e formarem um lar? Um lar, como nós vemos já dizendo, ele é um local de habitação da família. Então, você constitui família e o local para a habitação dessa família é um lar, é um ambiente, que é um ambiente propício para isso. Deduz-se, então, que o lar não seja um local geográfico, um espaço, mas sim um ambiente somente perceptível pelos seus frutos e obras. Olha só, em Lucas 6,44 diz assim: pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. É uma percepção, isto é, uma manifestação do mundo espiritual no mundo físico. Exemplo, você não vê o amor, mas sim as suas obras. Então você sabe que pelas obras você detecta o amor. A obra é uma manifestação do amor. E aí você sabe que aquele fruto é de uma determinada árvore. Então você conhece a árvore pelos seus frutos. Você vai ver aonde tem amor pelas obras, pelos frutos desse amor. Esse amor se manifestando em obras, em benefícios. Esse amor se manifestando nos comportamentos, por aí. Além de senti-lo, vemos as suas realizações manifestadas nas coisas e pessoas. O lar é o principal lugar de abrigo, de aconchego, de socorro, de apoio. É o ponto base de onde emanam todas as ações da família. O lar não nos parece combinar com uma fortaleza meramente para a defesa do clã. Combina mais com uma escola ou uma universidade. Universidade de Deus. No lar se fortificam as famílias. O lar é como um útero aonde se gera, forma e aperfeiçoa os embriões humanos e espirituais. E no calor deste ambiente materno, sentimos as mãos de Deus nos moldando. O principal elemento na edificação de um lar é o amor. Por isso que nós estamos combinando amor e lar, a necessidade de amar, a necessidade de ser amado e o local aonde opera o amor.
para suprir essa necessidade. O lar também é um lugar de reciprocidade e não de vingança. No lar há perdão. O lar é um excelente lugar para a prática permanente de perdão. Neste momento, o nosso foco é o amor. Mas outros elementos fazem parte do complexo lar. O amor, ele se apresenta individualizadamente nas relações interpessoais familiares. O marido ama como marido e pai. A mulher ama como mulher, como esposa e como mãe. E os filhos amam como filhos. Ah, que bom lugar é o lar. Mas qual a finalidade desse lar? Temos mais alguma coisa? É no lar que se desenvolvem os relacionamentos familiares. Relacionamentos entre os cônjuges, né? Marido e mulher. E entre pais e filhos. E vice-versa. Os benefícios destas relações estabelecem o nível da edificação deste lar. A palavra de Deus menciona a mulher que, ao invés de edificar o seu lar, o destrói. Provérbios 14:1. Isto se aplica também aos demais membros da família. Sabemos que o lar é o palco do amor conjugal e familiar. Uma grande pergunta aí, como é que eu vou edificar um lar? Tem essa pergunta. Você já ouviu tudo isso, pastor, e como eu vou edificar um lar? Para edificar um lar requer amor, requer paciência, requer abnegação e dedicação constante, pois é o lugar aonde nos sentimos amados, seguros e protegidos. O lar é um refúgio e é o melhor lugar do mundo para se estar e permanecer. Queremos permanecer no lar, queremos ficar no lar, queremos nos deleitar dentro do lar, este ambiente gostoso. Um lar sabiamente edificado é um lugar aconchegante e acolhedor. Vamos a um exemplo primordial da relação marido e mulher aonde opera o amor. Falamos do lar, do local, do ambiente. Agora vamos falar dos protagonistas. Em Efésios 5:33, que fala: marido, ame a sua própria mulher, soa como um mandamento. A ordem para que o homem ame a sua própria mulher. Isto nos dá a entender que o marido tem a necessidade de amar. E a orientação é amar a sua própria mulher. Deduz-se que o homem deve amar o que é seu. Argumentamos ainda. Bom, isto porque a sua mulher tem a necessidade de ser amada. Logo, guarde todo o amor para ela. Na primeira afirmação é que o homem tem a necessidade de amar, isto é, amar alguém. E este amor deve ser direcionado para a sua mulher, a pessoa legítima. Por isso a Bíblia orienta que o homem deve ter a sua própria mulher. 1 Coríntios 7:1. Da mesma forma, a mulher ter o seu próprio marido. Acrescenta ainda que o corpo da mulher pertence ao seu marido e vice-versa.
O raciocínio e a inteligência do homem o resguarda do domínio do instinto masculino e faz escolher a sua própria mulher para cumprir as suas necessidades de amor. Então ele cumpre, ela é o alvo da sua necessidade de amor. Quando a sua mulher o defrauda, o deixa à mercê dos seus instintos, isto é, o homem entra em estado de carência e, por consequência, fica fragilizado. E da mesma forma a mulher. Normalmente, o instinto animal subjuga a razão onde reside o moral e a ética. A fim de que se harmonizem as relações homem-mulher, Deus supriu a mulher da necessidade de ser amada, assim como Deus fez a mulher para ser amada. Fez o homem para amá-la. Estamos falando de uma necessidade que deve ser suprida em família. Assim, o lar, o ambiente que agasalha a família, se desenvolvem todo esse suprimento, né? Suprimento de quê? De amor, que é o nosso tema, o nosso tópico é o amor. E assim nós vamos ficar por aqui nesta mensagem de hoje. E o próximo tópico, o tópico de número 4, nós vamos desenvolver a ideia, o raciocínio, né? Quando a Bíblia diz amar a sua mulher, aí vem a forma de amar, como Cristo amou a igreja. Então veja, queridos, nós falamos do ambiente, que é o lar, falamos da distinção entre lar e casa e residência, falamos da formação, da edificação de um lar, como deve ser, da onde deve vir o material. E agora aqui estamos falando do amor, e estamos apontando para a mulher e a mulher apontando para o marido. E no próximo tópico nós vamos falar, né, como a marido amar suas mulheres, como? De que forma? Com que intensidade? Qual o grau do amor? Grande, médio ou apaixonadamente? Amar para quê? Para santificá-la. Nós vamos ver isso. E quais os benefícios que nós teremos nessa troca, nesse uso do amor, né? É uma mulher cheia da glória de Deus. Então, queridos, nós vamos no próximo tópico adentrar mais. Queridos ouvintes, no encerramento desse tópico 4, onde nós falamos de lar, família, mulher, homem, filhos, tudo isso sob o domínio do amor. E como o amor é necessário nos relacionamentos interpessoais, familiares. Mais adiante nós vamos olhar um pouco mais para as características do amor e como ele é e como ele opera, a força desse amor nas vidas das pessoas. E agora, nesse final, nós queremos pedir a Deus que vos abençoe, que o amor de Jesus Cristo adentre nos corações de todos os nossos ouvintes da Rádio IES, e vocês possam ser abençoados com o amor de Deus. Esse é o melhor amor que veio através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor dele que está em nós para podermos amar.
e desenvolva esse amor em família, no seu lar. Se você não tiver um lar, construa, edifique um lar, para que o amor desenvolva em todos dentro desse lar. Então, neste final, eu rogo que o amor de Deus e toda a paz que há em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reine em cada coração de cada ouvinte, não só por hoje, mas para todo sempre.